Olá, pessoal, tudo bem? Bom dia, alunos da MF José Poli de Oliveira Dorta. Meu nome é Ariane, eu sou professora de Ciências aqui da Rede Municipal de Campo Limpo Paulista. E eu vim hoje gravar essas videoaulas para auxiliar um pouquinho, contribuir um pouquinho no estudo de ciências de vocês, ok? Bom, oficialmente nós iniciamos o segundo bimestre. Então, eu já comecei com o tema do segundo bimestre, o primeiro tema, o primeiro assunto, que é a classificação dos seres vivos. Pessoal, esse assunto é muito interessante. Acho que vocês vão gostar também. Então, se preparem aí para a nossa aula. Pessoal, quando nós falamos na classificação dos seres vivos, tem um personagem muito importante nessa classificação, que é o Linné. Na verdade, o Linné, ele era um naturalista que se preocupava muito em classificar os seres vivos. Porque se nós formos pensar, existe uma diversidade muito grande de seres vivos na natureza, certo? Então nós temos uma diversidade grande de insetos, de protozoários, de fungos, né? Outros animais, plantas. Então, para que eles sejam melhor estudados, existe essa necessidade de organização, que nós chamamos na biologia de taxonomia. Então, o que vem a ser a taxonomia? É essa classificação dos seres vivos. Eu aposto que no dia a dia de vocês já estão acostumados a classificar. Por exemplo, se a gente pensar no nosso guarda-roupa, lá no nosso guarda-roupa fica tudo misturado, calça jeans com camiseta, com meia, com roupa íntima. Vocês colocam tudo na mesma gaveta? Eu acho que não, né? Então a gente já tem um critério de organização, né? Então tem uma gaveta só para meias, tem uma gaveta só para camisetas, tem uma gaveta, né, para shorts, onde nós guardamos as calças. Enfim, isso é uma forma de organização. Até no estojo de vocês. Tem estojos que tem vários compartimentos, né? O meu tem vários compartimentos. Acho que ele não tá aqui perto para eu pegar para vocês. Então, eu tenho um compartimento que eu deixo só as canetas e lápis. E no outro compartimento, eu coloco os canetões que eu uso na lousa. É uma forma de organização. Na mochila de vocês, né? Então, vocês devem organizar também os cadernos, livros, apostilas de alguma forma. Então, nós, no dia a dia, nós já classificamos bastante. Nós já realizamos essa classificação. O que a gente vai entender na nossa aula hoje é como ocorre essa classificação na natureza, certo? Existem, então, o que nós chamamos aqui, ó, de categorias taxonômicas, certo? Então, essas categorias taxonômicas são os nomes, né, dos grupinhos em que os seres vivos estão divididos, estão organizados. Então, as categorias taxonômicas são essas aqui, ó: reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie, né? Então, olha quantas categorias. Na natureza, existem 5 grandes reinos. O reino Monera, que é o reino das bactérias. O reino Protista, que é o reino dos protozoários, as algas estão nesse reino. O reino Fungi, que é o reino dos fungos. O reino Plantae, que é o reino das plantas. E o reino Animalia, que é o reino dos animais. E aí, dentro de cada reino, existem vários filos. Dentro de cada filo, existem várias classes. Dentro de cada classe, existem várias ordens e assim por diante. É como se fossem caixinhas. A caixa maior é o reino. Aí dentro do reino tem o filo, dentro do filo tem a classe e assim por diante. Então essas são as categorias taxonômicas: reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie. Eu vou ter que decorar todos esses nomes? Na verdade, a gente vai falar tanto sobre eles que isso vai acontecer de uma forma natural. Enquanto isso não acontece, claro que eu trouxe uma dica para vocês, não é? Então tem uma frase que a gente costuma falar para lembrar dessa sequência das categorias taxonômicas. A frase é: raio forte caiu ontem,
fazendo grande estrago. A inicial de cada palavra remete à inicial de cada categoria. Então, ó, raio começa com R, de reino. Forte começa com F, de filo. Caiu começa com C, de classe, e assim por diante. Ontem fazendo grande estrago. Ou a gente fica lá na cabeça. Reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Lembrando, o reino é o mais abrangente e a espécie é o mais específico. Então, se a gente fosse pensar, sei lá, pega um cachorrinho, né? O seu pet. Como é que a gente classificaria ele? Ele pertence ao reino Animalia, ao filo dos cordados, à classe dos mamíferos, e aí a gente ia andando até chegar à espécie. A espécie do nosso cachorro doméstico, a gente chama de Canis lupus. A gente vai utilizar uns nomes científicos que eu acho que vocês vão se amarrar. É para a próxima aula que eu vou detalhar os nomes científicos. Então, o objetivo da nossa aula de hoje é conhecer as categorias taxonômicas e entender a importância dessa classificação para a melhor organização e estudo dos seres vivos, ok? Olha aqui, ó, trouxe para vocês, que legal, para a gente conhecer um pouquinho dessa classificação, ó, coloquei para a gente comparar o homem, o cachorro, o lobo e o coiote. Queridos, vocês não vão precisar ficar decorando tudo isso, tá? Fiquem tranquilos, é só uma ilustração. Então, olha só, homem, cachorro, lobo e coiote, todos pertencem ao reino Animalia, ao mesmo reino. Ao filo dos cordados, a classe dos mamíferos. Aqui, ó, a ordem a gente já se diferencia. Nós somos de ordens diferentes do cachorro, lobo e coiote. Nós pertencemos à ordem dos primatas, enquanto cachorro, lobo e coiote são da ordem dos carnívoras. E aí, a partir daqui é tudo diferente. Nós somos da família dos hominídeos, do gênero Homo, e olha o nosso nome científico aqui, ó, da espécie. Homo sapiens, esse é o nosso nome científico. Do cachorrinho, ó, ele já é de outra família, dos canídeos. O gênero é Canis e o nome científico dele, ó, é Canis lupus. O lobo é o Canis. Aliás, aqui, gente, tem um errinho, ó, já identifiquei. Aqui seria Canis familiares para o cachorro. Canis lupus para o lobo e Canis latrans, ó, seria o do coiote. Vejam que o cachorro, o lobo e o coiote, eles são tudo bem parecidos, né? Por que será? Ó, como eles são parecidos, eles foram agrupados no mesmo gênero. Eles têm muita semelhança. Então, quanto mais próximo, né, das últimas categorias taxonômicas, maior é a semelhança entre esses organismos, certo? Então, aqui nós temos as categorias taxonômicas: reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie, certo? Galerinha, eu vou mandar para vocês um conjunto de atividades, de exercícios para vocês também praticarem esses conhecimentos. Aliás, vai ter um texto que é um texto para vocês conhecerem um pouquinho mais da vida e da obra do Linné, que foi esse personagem importante, esse naturalista que deu início a esse processo de classificação dos seres vivos na forma atual, né? Nessas categorias taxonômicas, tá? Mas antes disso, quero fazer um teste aqui com vocês, ó, aplicando os conhecimentos. Lembra da sequência? Reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie. Então, pensem só. Dentro de uma classe, temos várias ou vários. Qual alternativa vocês escolheriam? Vários reinos? Vários filos? Ou várias ordens? Pronto, vou ter que lembrar daquela sequência. O reino era o mais abrangente. Dentro de um reino tem vários filos, ó, depois do reino, filo. Dentro de um filo tem várias classes. Dentro de uma classe tem várias ordens, ó. Ó, vou voltar aqui para vocês então, tá vendo? Olha aqui as categorias: reino, filo, classe,
ordem, família, gênero, espécie. Então, dentro de uma classe existem várias ordens. Olha esse exemplo. Dentro da classe dos mamíferos, ó, a gente já viu que tem duas ordens diferentes. Ordem dos primatas, ordem dos carnívoras. Olha só, é a mesma classe, classe mamália, classe dos mamíferos, só que são diferentes ordens, primata e carnívora. Então, dentro de uma classe, temos várias ordens. A alternativa correta é a alternativa C. Será que vocês acertaram aí? Será? Galerinha, depois vocês vão fazer vários outros exercícios para colocar isso em prática, tá bom? Eu vou fazer questão de ir até aí o Poli, vou buscar esses exercícios que vocês fizerem, vou corrigir e vou dando a devolutiva para vocês, tá bom? Até que chegue o professor de ciências. Então, mesmo de longe, mesmo dessa forma virtual, eu vou estar tentando interagir com vocês, dar a devolutiva e estar auxiliando vocês nesse conhecimento tão importante que é o conhecimento das ciências, ok? Um beijo, uma ótima semana. Até a próxima aula. Tchau, tchau.